A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta a Página Amiga, o audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Segunda parte, capítulo 14, Prestando Assistência. A elucidação atingira-me fundo, informara-me sobre o que desejava. A lei divina, de fato perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Fabriciano, estampando belo sorriso, aduziu: não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Alguém, para gozar o descanso, precisa, antes de tudo, merecê-lo. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Logo após, contemplando o recém-desencarnado, como a indicar que deveríamos centralizar todo o interesse da hora no bem-estar dele, considerou acariciando-lhe a fronte. Nosso amigo repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido o pobrezinho. A sensibilidade, posta a serviço da obrigação bem cumprida, castigou-lhe a alma até o fim. Todavia, plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Por enquanto, permanecerá na posição de ave frágil, incapaz de voar, longe do ninho. Felizmente, aventou a genitora satisfeita. Vem melhorando de modo visível. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos. Relanceou o olhar pelos ângulos da modesta residência e acrescentou: se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, ser-lhe-ia muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Lamentavelmente, porém, tornou Fabriciano, nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar a ação adequada a esta hora. Em vista disso, revidou a genitora conformada. Insisto para que Dimas durma, embora o sono, que poderia ser calmo e doce, esteja povoado de pesadelos. Diante da surpresa que me absorvia, o companheiro apressou-se a esclarecer-me. As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Não somente as imagens. Por vezes, nossos amigos, parentes, fecundos nas conversações sem proveito, exumem com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. As afirmações ouvidas incitaram-me a curiosidade. Fabriciano, entretanto, desejando prodigalizar-me experiência direta, aconselhou: espere alguns minutos na sala contígua, onde os despojos recebem a visitação. Obedeci. O velório apresentava o aspecto usual. Flores perfumadas, semblantes sisudos e conversações discretas. Ao pé do cadáver propriamente considerado, os amigos sustentavam reserva e circunspecção. Aos poucos passos, todavia, davam-se asas ao anedotário vibrante sobre o amigo em trânsito para o outro mundo. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram lembradas com graça e vivacidade. Acerquei-me de roda compacta em que se falava a respeito dele. Certo rapaz dirigiu-se ao cavalheiro, muito idoso, perguntando: Coronel, recebeu a conta? Por enquanto não, respondeu o velhote, interpelado, preparando o fumo de rolo para o cigarro à moda antiga. Mas não me preocupo pela demora. Dimas foi sempre bom camarada e os filhos não olvidarão o compromisso paterno. Questão de tempo. Interessado em ressaltar as qualidades distintas do falecido e revelando suas boas disposições de historiador municipal, prosseguiu:
Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade. Em matéria de prudência, raras pessoas conheci semelhante a ele. É verdade que nunca me dei a estudos espiritistas, mas confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formulava o caráter. Até aí tudo bem. Embora a invocação dos débitos do morto, o credor apenas pronunciava palavras de estímulo e paz. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar, por mais de 5 minutos, conversação digna e cristalina, numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. O comentarista modificou o diapasão de voz, olhou na direção do cadáver e observou em tom confidencial. Poucos homens foram de boca segura como este. Conheci Dimas faz muitos anos e estou certo de que foi testemunha ocular de pavoroso crime que nunca se desvendou para os juízes da terra. Após ligeira pausa, acendeu o cigarro e perguntou, reaguçando a curiosidade dos ouvintes: Nunca souberam? Os presentes mostraram silenciosa negativa. Vai para mais de 30 anos, continuou o narrador. Dimas residia ao lado de nobre família que guardava consigo valiosos patrimônios da coletividade, relativamente à orientação pública. Desse agrupamento doméstico superiormente conceituado na apreciação geral, emanavam ordens e benefícios da mais elevada expressão, para o bem-estar de todos. Como não ignoram, há 3 decênios, a vida no interior ainda conservava expressiva herança do Brasil imperial. A economia centralizada mantinha a Casa Grande simbólica, onde se traçavam roteiros para o serviço popular. Situado na vizinhança de residência feudal, como essa, nosso amigo levava a existência humilde de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem. O cavalheiro, insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, relacionou datas e lembrou brejeiramente certos pormenores, prosseguindo com maliciosa jocosidade. Certa noite, pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos, acompanhado de uma senhora que apresentava excessiva despreocupação consigo mesma. Ao despedir-se com intempestiva manifestação de afeto. Terminado o estranho adeus e vendo-se sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada, espiou cauteloso em torno e ia continuar a marcha quando reparou que alguém lhe observara a intimidade com a esposa de respeitável amigo. Era modestíssimo operário que talvez estivesse ali por força de circunstâncias inapreciáveis. O político alcançou de um salto. O homem, que com compleição robusta e paixões violentas aproximou-se do espectador, inesperado, e interpelou-o brutalmente, ao que o mísero respondeu humilde: Doutor, não estou espreitando, juro-lhe. Pois morrerá de qualquer modo. Adiantou-se o atlético agressor em voz sumida de cólera. Agarrou pelo paletó e acentuou de dentes cerrados. Vermes que perturbam devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate, rogou o infeliz. Tenho mulher e filho, saberei respeitá-lo. Não valeu a vítima dobrar-se de joelhos na súplica, porque o homem terrível, cego de fúria, tomou a arma e desfechou-lhe certeiro tiro no coração, afastando-se precípite. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, gritou, fazendo-se ouvir pelo assassino, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido, que entretanto nem chegou a gemer. Avançando para o assassino, quando outras pessoas em roupas brancas acorriam igualmente à pressa, para verificar o ocorrido. Manteve-se o cavaleiro de qualquer atitude suspeitosa. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele que tudo sabia nada revelou. Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados extensivos à família, portou-se como cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram
motivo ao acontecimento e o caso policial foi encerrado, a suposição de latrocínio. A única testemunha, que era ele, considerava preferível o silêncio ao escândalo, que traria nomes, dissidências domésticas e sociais. Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa: Cristina Albuquerque.